Are you listening? Damn. Yeah. Depois de mais de 150 vídeos aqui no canal Top Drive, chega a hora de a gente testar o carro que é o recordista de vendas no Brasil há muitos e muitos semestres, o Chevrolet Onix. Analisando o Onix esteticamente, na parte externa, a gente vê que ele tem aqui os faróis de LED por ser a versão LTZ. Isso aí também já está presente na versão LTZ manual. O Onix é um carro esteticamente atraente. A gente vê que na versão LTZ ele tem rodas aro 15 diamantadas, de liga leve. Aqui na parte externa também, traseira, ele é um carro que tem uma traseira que é um tanto quanto agressiva aí no visual, tá? A gente tem linhas bem formadas. Aqui uma parte que eu gosto dele é essa entrada que tem para fazer a relação da placa, ou seja, o carro é branco, tem essa parte preta. Enfim, é um hatch pequeno com motor 1.4 nessa versão LTZ, e agora nós vamos ver como que ele se comporta. Fala, Top Drivers, finalmente nós estamos trazendo aqui para o canal o Onix. O Onix é o carro mais vendido do Brasil. A gente já fez alguns vídeos de comentários aí em que ele bate recordes. Isso mesmo quando deu aquele escândalo, aquele alarde sobre o teste Crash Test, que nós vamos falar mais além durante o vídeo. Então é um carro que ele é recordista de vendas em todos os semestres. E assim, é algo que vai além de simplesmente uma lógica, porque o carro ele não vende assim, ó, não é primeiro lugar sofrido, é 2 vezes mais do que o segundo lugar. É tipo assim, ó, se a gente for olhar numa média, se os outros vendem 45 mil unidades, o Onix vende 85, 90 mil unidades. É absurda a diferença. Então tem lá, segundo lugar 45, terceiro lugar 44.990, quarto lugar 44.500, enfim, é uma disputa acirrada do segundo, terceiro e quarto lugar, e o primeiro é simplesmente uma vitória absoluta do Onix. Então hoje nós vamos tentar encontrar aqui os motivos para que esse carro venda tanto, fazendo essa avaliação aqui dele. Diferentemente das outras avaliações, nós vamos começar esse vídeo falando sobre segurança, porque o Onix foi um carro que foi crítica de comentário de segurança há algum tempo, já que há pouco tempo atrás ele foi submetido aos testes do Light NCAP e tirou 0 estrelas para adultos. Porém, o que fez a gente gostar bastante dessa ideia de fazer uma versão do Onix, além do fato, claro, dele vender tanto, é que a Chevrolet foi lá e fez algumas mudanças estruturais do carro e financiou novamente um teste Light NCAP para o Onix. E agora ele tem 3 estrelas para adultos. Então ele saiu de 0 para 3 estrelas. Além disso, é um carro que agora conta com encosto de cabeça para aquecido no meio e cinto de 3 pontos. Então não é mais um carro que a gente pode criticar aqui no canal, não é mais um carro que a gente pode fazer todos os comentários que se fazia na internet ultimamente sobre os aspectos de segurança. Agora ele está sendo parte aí da média geral dos carros. E claro, além de possuir os airbags duplos exigidos por lei e o sistema OnStar, que é muito interessante, que nós já mostramos no nosso teste do Cruze, que vocês podem clicar aí na tela para olhar. Então, analisando o carro agora na parte mecânica, o motor é 1.4, que gera até 106 cavalos de potência, com 13.9 kg de torque. Então é um motor que é compatível com o tamanho do carro. Nós vamos olhar agora se ele empurra o Onix de uma maneira interessante. O motor dele é compatível também com a categoria, é um motor que faz o carro ter um desempenho decente. Ele vai fazer um consumo com esse motor, aliado com esse câmbio automático de 6 marchas, de 11.7 km por litro na cidade e 13.9 km por litro na estrada. Agora falando sobre as versões do carro, nós temos a versão de entrada, mais de entrada de todas, que é a Joy. Depois nós passamos para a LT, depois da LT tem a Advantage, depois da Advantage tem a LTZ e tem também a versão Effect, que é aquela que tem os adesivos laterais colados na lataria do carro. Tá? Aqui nós vamos focar na LT 1.0, na LT 1.4 e na LTZ, que só é disponível na versão 1.4. Então, esse motor 1.4, ele é o mesmo aí quando qualquer outro motor 1.4 do Onix vai ser esse de 106 cavalos. Temos também a opção de motor 1.0. O LT 1.0, ele começa a partir de 48 mil reais. Já o LT 1.4 passa para 56 mil reais. Gravem bem esse número porque nós vamos dar uma dica para vocês no final do vídeo. Já o LTZ 1.4 começa a partir de 60 mil reais. Tá? E o LTZ 1.4 automático
preço dele tabelado para a região sul do Brasil é de R$ 65.990. E a Jardine, que está cedendo o carro para teste, está fazendo uma promoção nesse carro aqui por R$ 64.990, tá? Gravem esses números, porque nós vamos voltar a falar sobre eles na nossa dica no final do vídeo, depois de avaliar esse carro de uma maneira técnica. Agora falando sobre o câmbio. O câmbio dele é um câmbio de 6 marchas que tem a opção de trocas manuais. Porém, uma coisa que falta são as borboletas aqui atrás. Eu não tenho borboletas nem na versão LTZ. E sim, a gente tem aqui aquele botãozinho de mais e menos, que é algo bastante imprático que a gente vê desde as versões da Captiva. E para quem quiser nos perguntar sobre o desempenho, qual é a sensação de dirigir esse carro, a gente pode dizer para vocês que, como ele não tem um câmbio CVT, e é claro, isso não é característico do segmento, nós estamos apenas comparando percepções, ele passa a impressão de andar muito bem com esse motor 1.4. Por quê? Isso é uma característica geral dos Chevrolets. O Chevrolet é uma marca em que os carros normalmente andam bem. Todos os carros que já testou, Cruze, Onix, Tracker, S10, todos eles passam a impressão de serem carros que andam muito bem. E não é só passar a impressão, eles andam realmente bem, mas a Chevrolet responde bem no acelerador, não é um acelerador anestesiado. E além disso, esse conjunto, que não é um câmbio CVT, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, a pessoa pode pensar, estou num carro de categoria superior, estou num HRV, por exemplo, tem um motor 1.8, claro que o HRV anda mais, mas a percepção causada pelo câmbio CVT faz com que, quando você chega num carrinho desses, se fique animado com o desempenho que ele proporciona, porque não se está esperando o desempenho do carro, e sim, se está esperando simplesmente uma condução agradável, e é isso que se consegue com esse motor 1.4. Então não deixe de conferir o 0 a 100 desse carro depois da parte interna. O Onix tem a opção aqui no câmbio dele de colocar as trocas manuais. Então, apesar de não ter as borboletas, ele segura um pouco mais o giro. E a gente pode ver aqui que ele não tem, não tem controle de estabilidade. O que acontece quando não tem controle de estabilidade? A gente acaba fazendo o que se chama de understeer. O understeer é quando a gente está virando a direção para um lado e a frente do carro ela está saindo da curva pela tangente. Mas então, pessoal, vamos pensar juntos agora. A gente aí, vocês comentem pra gente aqui no nosso vídeo, aí embaixo, comentem de verdade o que vocês acham que é o motivo que faz esse carro vender tanto. Independentemente do que vocês acham, se gosta do carro, se não gosta, comentem aí embaixo qual que é o palpite de vocês para que esse carro venda tanto. A parte de segurança, conforme a gente falou, já foi consertada. Nós temos agora um carro que tem um motor 1.4, ele não é turbinado, mas ele também não é um motor fraco, como a gente falou. Ele tem um consumo que vai na média também. Ele é um carro bonito esteticamente, é um carro bem equipado, que tem LEDs, tem a central multimídia, que é um destaque aí no segmento. Então a gente tem um Waze integrado, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. E é um carro também que a parte interna dele é bastante completa. Temos aqui banco de couro, tudo mais. É claro que ele não tem sistema start-stop, por exemplo, como tem no Argo. Ele não tem saída USB para quem senta atrás. Mas ainda assim, o que é, na nossa opinião, o fator que mais faz a diferença aqui nesse carro? Mas o que nos faz pensar que esse carro aqui, ele vende tanto, é que além dele pontuar bem em diversas categorias de análise do carro, a gente tem um carro aqui que vende muito bem, tá? Então assim, quem compra esse carro vai conseguir vender ele facilmente depois. É um carro que o público já conhece, já confia, e principalmente é um carro fácil e barato de manter. A primeira revisão desse carro, de 10 mil quilômetros, custa 4 vezes de R$ 62. A segunda revisão desse carro custa 4 vezes de R$ 122. Então a gente vê que são valores perfeitamente alcançáveis pelo público que compra esse carro. Essa aqui é a chave do Onix. Podem ver que é a mesma chave dos veículos mais caros da marca. Ela não é uma chave de presença, mas ainda assim é uma chave bem interessante. O principal desse carro na parte interna está aqui no sistema MyLink de segunda geração. Aqui nesse sistema MyLink a gente já tem o Apple CarPlay e claro o Android Auto também. Esse Apple CarPlay, como a gente já viu em outros carros, aqui a gente já mostrou aqui no canal, ele reflete a tela do celular aqui, ou seja, isso é uma sacada enorme da Apple e também da Android, em que eles padronizam a central multimídia dos carros, ou seja, todo o esforço que as montadoras têm em criar uma central multimídia própria, em que o consumidor ele tem que aprender novamente sempre como que funciona, ele é deixado de lado
e é substituído por essa central mais intuitiva. O que é muito bom para os usuários, é muito bom quando o carro tem isso, e os novos modelos de carros, a maioria tem isso. Mas aqui a gente tem um destaque, porque o Onix é um carro que, apesar de ser um carro que compete com os de entrada, ele tem uma central multimídia que é uma das maiores da categoria. E além disso, isso aí sempre foi uma característica dele, desde antes do facelift dele, em 2017. A gente tem aqui o que é mais interessante, o Waze integrado ao painel. Então, vocês podem ver, não precisamos mais, isso aí é perfeito para quem é, por exemplo, Uber, perfeito para quem está sempre utilizando esse aplicativo, o que é um aplicativo que eu, por exemplo, utilizo praticamente todos os dias. Aqui no canal a gente usa muito ele para todos os testes que a gente vai fazer. Então, a gente tem aqui integrado ao painel, a central do carro, o Waze. Isso é muito interessante, porque isso aí permite que a gente não precise mais ficar com o celular pendurado, comprando suporte para o celular, para ficar mexendo no celular junto com a multimídia, aquela loucurada, com aquela coisa que tem, aquela enjambra que fica um celular aqui, a multimídia aqui, o motorista tem que pensar na multimídia, no celular, nos fios que estão conectando o celular para ter a bateria para mostrar o Waze, enfim. Então isso aí permite que o condutor não fique perdendo a atenção com tanta frequência enquanto dirige, e além disso evita multas no celular, que hoje em dia é uma das multas mais caras que tem, com muitos pontos na carteira. E é bem fácil de mudar de aplicativo. A gente clica aqui no botão Home, passamos para a tela do lado, ou poderia simplesmente clicar aqui em Spotify, que é um dos favoritos. E aqui a gente acessa o Spotify, a gente tem aqui o Recently Played, a gente tem Your Library, enfim. É bastante interessante essa central multimídia e faz toda a diferença no dia a dia. A gente pode ressaltar também que o Onix na versão, na linha 2018, ele não tem mais a iluminação interna dos instrumentos em azul, agora é uma iluminação branca do painel, aqui também, no painel também. Então isso deixa o carro com um visual um pouco mais atualizado, aquele azul já estava um pouco ultrapassado. A direção dele nessa versão completa é muito interessante, tem costuras aqui no couro, tem uma pegada interessante, tem botões no volante, tem limitador de velocidade, tem controle de cruzeiro. A única coisa que ela não tem é o ajuste de profundidade, isso aí poderia ter. E é bem interessante que o carro tem todos os vidros um toque. Aqui a gente vê que o acabamento dele usa bastante plástico, mas isso é normal da categoria, tá? Ele não passa a impressão de ter um acabamento ruim quando a gente entra dele. A impressão na verdade é o contrário, porque essa versão LTZ ele tem um banco em couro que, apesar de ser sintético, não parece ser sintético. Ou seja, a gente tem toda essa parte aqui central do banco muito interessante, é um material bom de tocar, bom de sentir. Então o banco desse carro eu achei bastante interessante. E tem essas abas laterais também que relativamente abraçam o condutor. Eu gosto normalmente quando os bancos eles têm esse formato que tende um pouco mais para um banco concha. E claro, alguns acabamentos eles podem ter alguns espaços entre eles, tá? Isso aí é normal também. A gente percebeu isso, mas a percepção geral que se tem quando entra no carro é da multimídia, e a multimídia é o que chama a atenção nele. A gente pode ver que tem sensor de estacionamento traseiro, e além disso tem também câmera de ré, que é bem interessante. O porta-malas do Onix tem 280 litros. 1, 2, 3 e foi. Sim. Fala, Top Drivers, o que vocês acharam então do teste do Onix na versão LTZ? A gente sabia que a gente estava devendo esse carro aqui para vocês no canal desde 2014, o carro mais vendido do Brasil, tinha que ser comentado aqui por nós. Então, basicamente, o ponto principal que a gente quer ressaltar é a parte da segurança que foi revista pela Chevrolet. Ele foi ressubmetido aos testes de segurança do Launch Handicap, e por isso que a gente está aqui falando para vocês e considerando esse carro como uma compra, né, para quem estiver buscando aí um carro na faixa dos até 60 mil reais, tá? Então, essa versão que está sendo testada é a versão LTZ automática, a versão mais completa do Onix, que já vem com controle de cruzeiro. Esse carro custa 65 mil reais. Agora, claro que vocês conhecem o canal, a gente faz dicas de seminovos, a gente faz dicas de diferentes categorias, e os 65 mil reais para alguns de vocês pode parecer algo muito fora do esperado para essa categoria, mas é normal, porque os outros carros da categoria, quando ficam completos, também são assim. Agora, o que é a nossa opinião? A nossa opinião é que se vai pegar um Onix, que pegue o manual LTZ. Por quê? Lembra quando eu falei sobre os preços? O Onix ele começa em 48 mil na versão de entrada LT 1.0,
Então aqui vai a dica para os top drivers. Começa em 48 mil LT 1.0. Dito isso, já que o carro já foi devidamente apresentado, agora é a dica para você top driver, tá? Então quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva agora, porque esse é o nosso diferencial. Nós buscamos sempre, além de apresentar o carro, ver qual que é a melhor saída, qual que é a melhor versão que a gente indica aqui no canal para o nosso público. E nesse caso, a gente nos acompanha no seguinte raciocínio. O Onix ele começa no LT em 48 mil na versão 1.0. Um LT que ele é bem incompleto, ele não tem a central multimídia de segunda geração, ele não tem todos esses recursos que a gente mostrou, a parte estética, enfim, ele é bem diferente desse. Não tem o banco de couro e tudo mais. 48 mil reais. Se quiser o LT 1.4, ele começa em 56 mil reais, tá? Esse aqui, ele custa 66 mil reais, tá? E a dica é o seguinte, pegar a versão manual. O Onix manual, ele tem um câmbio de 6 marchas, ele vai andar melhor e o melhor de tudo, a diferença é absurda para o automático. O automático, ele custa 65 mil reais. O manual é possível comprar por 55 mil reais. 10 mil reais de diferença para ter o mesmo carro com o câmbio manual. E outra, ele acaba inclusive sendo mais negócio do que pegar um LT 1.4 automático, porque o LT 1.4 automático vai ser mais caro do que um LTZ manual. O LTZ manual já vem com LEDs na frente, já vem com a mesma roda, já vem com o banco de couro, já vem com a central multimídia nova, vem com a direção completa. Enfim, é um carro que nos surpreendeu muito quando a gente estava analisando o Onix para apresentar para vocês. A gente fez a avaliação dele, a gente fez a demonstração de todos os requisitos técnicos dele de forma bastante imparcial, e agora cabe a gente a pensar do ponto de vista de vocês. Quem está olhando o Onix, qual que vale mais a pena pegar? E aqui no canal a gente frisa muito a importância dos câmbios manuais. Quem gosta de carro normalmente gosta de dirigir, tem que aprender a dirigir o câmbio manual. E normalmente essa categoria de carro, às vezes, ela pode ser buscada inclusive para quem está querendo o primeiro carro. O pessoal direto vem nos perguntar, eu quero o primeiro carro na faixa de 55 mil. E daí eles olham uns compactos, que hoje em dia um compacto começa em 50 mil reais, na versão pelada, a versão 1.0. Então de 50 para 55 mil reais para ter o LTZ mais completo de todos, que é equivalente a um que custa 65 mil reais, com a única diferença do câmbio e do piloto automático com limitador de velocidade, é gritante. Então assim, a gente precisa compartilhar com vocês, e essa é a dica do vídeo. Quem for buscar um Onix, dê uma olhada na versão manual LTZ, porque está com um custo-benefício muito interessante. Agora não tem mais essa história de porque o carro não é seguro, ele foi resubmetido, ele foi reestruturado, então ele está dentro da média. Então é isso aí, pessoal, eu espero ter ajudado vocês na escolha do seu próximo carro. Então comentem aí embaixo o que vocês acham, conforme a gente falou lá no início do vídeo. A gente quer saber qual a opinião de vocês por carro ser o mais vendido do Brasil disparadamente. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam e nos sigam no Instagram, @canal Top Drive. Obrigado! Gostaríamos de agradecer à concessionária Jardine de Porto Alegre por ter cedido o Onix 2019 para testes no Top Drive.